Vamos continuar resolvendo algumas questões de estequiometria dos vestibulares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o número de elétrons existentes em 1 mol de hélio é aproximadamente igual a... Então, vamos pegar o hélio. Nós sabemos que ele tem 2 prótons, né? Se você olhar na tabela periódica, número atômico 2, 2 prótons. Existem 2 isótopos que ocorrem na natureza, o hélio 4, que tem 2 nêutrons, e o hélio 3, que é muito mais raro, que tem 1 nêutron. Mas os dois têm 2 elétrons, certo? Na forma neutra, nós sabemos que o hélio é um gás nobre, tem a camada K completa, é extremamente estável. E isso aqui basicamente já responde a questão, né? Em um átomo de hélio eu tenho 2 elétrons, em 2 átomos de hélio eu tenho 4 elétrons, em 3 átomos de hélio eu tenho 6 elétrons. É só multiplicar por 2, porque cada átomo de hélio tem 2 elétrons. Então, em 1 mol de átomos de hélio, eu vou ter 2 mols de elétrons. Certo? Só que ele não quer saber o número de mols, ele quer saber o número mesmo. E nós sabemos que o mol é, na verdade, um símbolo, digamos assim, para um número, que é 6 vezes 10 na 23. Então, 2 mols vão ser, né, 2 vezes 6 vezes 10 na 23 é 12 vezes 10 na 23 elétrons. Ou 1,2 vezes 10 na 24. Isso é a alternativa D. Próxima questão. Num experimento, 1.000 kg ou 1 tonelada do minério hematita, óxido de ferro 3 mais impurezas refratárias, foram reduzidos com coque em temperatura muito elevada, segundo a reação representada abaixo. Então, o óxido de ferro 3, também chamado de óxido férrico, vai reagir com coque, formando ferro puro e monóxido de carbono. Supondo-se que a reação tenha sido completa, a massa de ferro puro obtida foi de 558 kg. Pode-se concluir que a percentagem de pureza do minério é aproximadamente igual a... Então, pode parecer bastante tentador pensar assim, bom, eu tenho 1 tonelada do minério e eu consegui obter dessa 1 tonelada 558 kg de ferro. Então, é só eu pegar 558 kg e dividir pelo total, que é 1 tonelada ou 1.000 kg, e eu vou obter a pureza, né? Isso vai dar 0,558, que é 55,8%. Então, alternativa C. Só que esse raciocínio está errado, porque a pureza do minério hematita não é medida de acordo com a quantidade de ferro que você obtenha desse minério após o processamento, e sim pela quantidade de óxido de ferro 3 que você tem nele, porque o oxigênio que está ligado ao ferro, ele não é uma impureza, ele faz parte do minério em si, faz parte da substância. Tanto que ele diz, né, o óxido de ferro 3 mais as impurezas refratárias, né? Ou seja, o óxido de ferro 3 não é uma impureza em si. É o oxigênio que está ligado ao ferro, não é uma impureza. Então, para determinar a pureza mesmo, nós vamos ter que descobrir quanto de óxido de ferro 3 eu tenho e daí comparar com a tonelada total. E por que eu chamo de óxido de ferro 3? Né? Só para revisar aqui. Né? Eu tenho Fe2O3. Não é por causa desse 3 no oxigênio, né? E sim por causa do número de oxidação do ferro, que é 3+. Eu tenho 2 átomos de ferro, 3+, ou seja, cada um perdeu 3 elétrons, lembre-se, é uma ligação iônica, ligados a 2 átomos de oxigênio, a 3 átomos de oxigênio 2-. Ou seja, eu tenho um total de 6 elétrons recebidos e esses elétrons recebidos naturalmente vieram aqui dos 2 átomos de ferro que perderam 3 elétrons cada um. Então, por causa desse 3+ aqui, é que eu chamo de óxido de ferro 3. Também pode ser óxido férrico. Se fosse 2+, seria óxido ferroso ou óxido de ferro 2. Bom, então ele nos deu a reação aqui e nos disse quanto de ferro foi obtido. Então nós podemos usar a quantidade de ferro para descobrir a quantidade de óxido férrico e daí calcular a pureza do minério. Vamos escrever a reação aqui embaixo. Óxido de ferro 3 ou óxido férrico. A nomenclatura com o número é a mais indicada. Vai formar 2 átomos de ferro mais 3 moléculas de monóxido de carbono. Eles já foram bem benevolentes em colocar a equação já balanceada. Então, ele disse que a massa de ferro puro obtida, supondo-se que a reação tenha sido completa, foi de... Vamos já passar isso aqui para gramas, né? 558.000 gramas.
Mas para nós podermos usar aqui os coeficientes estequiométricos, vamos descobrir quantos mols equivalem a essa quantidade de gramas aqui. Para isso nós precisamos da massa molar do ferro. Então vamos ver na tabela periódica, o ferro tem uma massa molar de 55,8 aproximadamente. O ferro tem uma massa molar de 55,8 gramas por mol. E aqui você não precisa fazer cálculo, na verdade, né? Se a cada mol eu tenho 55,8 gramas, quantos mols eu preciso para ter 558 mil gramas? Bom, são 10 mil mols, né? São 10 mil mols. Mas se você quiser fazer o cálculo, né, você já deve saber essa altura que é só dividir, né? Assista aos vídeos sobre massa molar, enfim, se você não lembra. Ou você também pode fazer uma regra de 3, né? Você poderia escrever assim, gramas e mol, né? Então, 55,8 gramas correspondem a 1 mol. Então, 558 mil gramas correspondem a X mols. Daí você descobre com a regra de 3. Então, eu vou ter 10 mil mols de ferro formados e usando a proporção dos coeficientes, o coeficiente aqui é 1, eu posso descobrir quantos mols de óxido férrico reagiram, né? Então, 2 está para 1, assim como 10 mil está para quanto? Para 5.000, né? Para 5.000 mols. Né? 2 é o dobro de 1, 10 mil é o dobro de 5.000. É só pegar o 10 mil, dividir por 2 e multiplicar por 1. E você vai obter os 5.000 mols. E vamos descobrir a massa disso aqui, né? Nós precisamos da massa molar do óxido de ferro 3. Então, o ferro tem massa molar de 55,8 gramas por mol. Como eu tenho 2 átomos de ferro, isso vai dar o quê? Vai dar, não quero cometer nenhum erro, então vamos multiplicar. Então, 16 vai 1. Então, 116, aliás, 111,6 mais o oxigênio tem massa molar 16, só que como são 3 átomos de oxigênio, isso vai dar 48, e portanto o total é 159,6 gramas por mol. Essa é a massa molar do óxido de ferro 3. Bom, como eu tenho 5.000 mols, para descobrir a massa total é só multiplicar, né? Então, 159,6 gramas por mol vezes 5.000 mols. Cancelando aqui, nós vamos ficar com... Bom, vamos multiplicar aqui também. 159,6 vezes 5. Depois é só passar a vírgula 3 casas para a direita, né? Então, nós vamos ficar com 0 vai 3, 48 vai 4, 9 vai 2, 7. Coloca a vírgula aqui, passando ela 3 casas para a direita, nós vamos ficar com 798 mil gramas. Ou 198 quilogramas, dividindo por 1.000, né? Então, dessa tonelada aqui de minério hematita, 798 quilogramas eram a hematita mesmo, digamos assim, eram o óxido de ferro 3 mesmo. Então, agora é só dividir para calcular a porcentagem de pureza. Eu tenho 798 kg dividido por uma tonelada de minério, né, 1.000 kg. Isso vai dar 0,798, que é 79,8%, que é aproximadamente 80%. Alternativa E. Certo? Então, espero que você tenha entendido. Eram essas duas questões por esse vídeo mesmo, né? Só recapitulando rapidamente, nós basicamente usamos a informação do ferro obtido para descobrir a quantidade de óxido de ferro 3, daí nós determinamos a massa de óxido de ferro 3, comparamos com a tonelada inteira de minério e determinamos a pureza. Né? Só tinha que evitar aquela confusão inicial e simplesmente dividir o ferro obtido pela quantidade de minério. Né? Mas, na verdade, o óxido de ferro não é uma impureza. O oxigênio ligado ao ferro não é uma impureza. Ele faz parte da substância mesmo. Por isso que nós temos que analisar todo o óxido de ferro 3. Enfim, eu espero que eu não tenha confundido ninguém. Até o próximo vídeo.